Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e a gente tem um novo vídeo para o canal e ele vai complementar aquele que eu falei de Semana de Arte Moderna. Afinal de contas, o que foi que aconteceu depois daquela semana avassaladora, aquela semana que transformou a literatura brasileira? O próprio Mário de Andrade disse que depois da Semana de Arte Moderna, aquele período foi um período de orgia intelectual. Afinal de contas, eles produziram muito. E o que é que a gente vai falar de hoje? Sobre os manifestos literários, os manifestos da poesia pau-brasil, verde amarelismo e o manifesto da antropofagia. Esses três manifestos, eles refletiram principalmente o que o modernismo, a proposta da modernidade em sua primeira fase. Ok? Vamos falar dos manifestos? Bom, em se tratando dos manifestos, a gente teve inicialmente para essa primeira fase 3 manifestos. E esses manifestos foram acompanhados das revistas, tá certo? Afinal de contas, o veículo de publicação da maior parte desses textos eram as revistas literárias. E dentre essas revistas a gente tem a Claxon, a gente tem a Verde, no caso a revista Verde Amarelismo, a gente tem a revista da Antropofagia, Terra Roxa e Outras Terras. A gente tem inúmeras revistas que serviram, a revista Festa, que serviram para publicar as ideias, esses novos textos, esses novos formatos. E por aí nós temos alguns nomes que se destacam, não só o Osa de Andrade, o Mário de Andrade, a gente tem o Millier, o próprio Drummond, que só vai aparecer muito mais na segunda fase do modernismo, ele já publicava na primeira fase, tá certo? E a gente vai falar agora principalmente desses três manifestos. O primeiro manifesto é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, foi criado pelo Osa de Andrade, um dos maiores nomes dessa fase, e nesse manifesto ele cria uma poesia primitiva para exportação. O nome do manifesto Pau-Brasil não foi à toa, porque o Pau-Brasil foi o nosso primeiro produto de exportação, então ele passava agora, ao invés da gente só comprar literatura europeia, a gente passava também a, de alguma forma, publicar essa literatura para que as outras pessoas conhecessem. Então, uma poesia primitiva para exportação. E essa poesia, ela tinha que falar do nosso cotidiano, o verso era livre, aí, linguisticamente falando, a reprodução de como falamos e como somos. Inclusive, ele fala, dentro desse manifesto, ele fala, viva a contribuição de todos os erros. Ou seja, erros por quê? Porque linguisticamente, os linguistas não, mas gramaticalmente falando, muito do que a gente fala, até mesmo como eu estou falando com você aqui, eles não são considerados textos corretos, para os gramáticos. Os linguistas, eles já acreditam que se houve comunicação, então tá tudo bem, porque a gente precisa respeitar a variedade linguística de cada ser humano, tá certo? Então, a forma como falamos, a forma como somos vai ser colocada no texto. E um dos exemplos disso é o poema Pronominais, que ele fala, dê-me o cigarro, diz a gramática, Esse fato da gente colocar o pronome, no caso, iniciando a oração depois do verbo, ele é muito comum para a escrita. Mas para a fala, a gente é proclítico na fala. A gente coloca muito o pronome antes do verbo quando falamos, tá certo? Gramaticalmente, ou seja, a gramática normativa, que é a gramática que a gente estuda, que ainda é baseada no modelo português, tá certo? Ou seja, dentro da fala da língua portuguesa de Portugal, isso é inadmissível, Só que na hora que falamos, a linguagem é não monitorada e por ser não monitorada, a gente tem uma liberdade maior na hora de falar, tá certo? Lembrar que eu concordo com isso, sim, apesar de ser professor de literatura, todo mundo sabe que professor de literatura deveria falar cheio de rebuscamento, e eu acho que não é bem por aí. A gente tem que falar para ser compreendido, tá certo? Então, a forma como eu escrevo é completamente diferente da forma como eu falo. Eu tenho um cuidado muito grande na escrita, e quem me conhece sabe disso, tá certo? Mas a forma como eu falo, eu preciso aproximar de todo mundo. Precisamos ter essa liberdade de fala. E foi isso que a gente percebeu nessa poesia em sua primeira fase. Então, o Osa de Andrade vai trazer o poema Piada, vai trazer o poema Pílula, que são poemas mais curtinhos, tá certo? Por quê? Porque precisávamos reproduzir um pouco dessa rapidez, desse cotidiano, dessa nossa fala. No entanto, eles não ficaram só na
poesia, nós tivemos prosa e poesia. E os principais autores, tanto da prosa e da poesia, nós temos aí prosa e poesia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, na poesia, Manuel Bandeira. A gente tem o Alcântara Machado na prosa, o Alcântara Machado, que é considerado o poeta o escritor, aliás, o prosador dos imigrantes, né, principalmente por Brás, Bexiga e Barra Funda. E é importante que você, nessa época, né, estudando o modernismo primeira fase, faça parte do seu repertório de leitura Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, faça parte do seu repertório de leitura Macunaíma. Eu vou fazer um vídeo só falando de Macunaíma aqui para vocês, a ideia do nosso caráter de brasilidade. É importante que a gente conheça. E o Oswald de Andrade fez uma peça muito legal, que foi uma peça que ajudou, né, serviu de base para os tropicalistas depois, que é a peça O Rei da Vela, que sofreu censura, né? Então ela foi construída na época, em 30, mas não pode ser encenada, foi encenada só nos anos 60, que é quando os tropicalistas entram em contato, tá certo? Então, o primeiro manifesto é o Manifesto da Poesia para o Brasil, que foi criado pelo Oswald de Andrade, e é onde ele vai tirar todas essas características que vão ser muito bem aceitas, entre aspas, a gente sempre diz, porque as pessoas até faziam, o Mário de Andrade até meio que demorou um pouquinho para aceitar, tá certo? Mas que, de alguma forma, consolidou essa primeira fase. O outro manifesto que nós tivemos é o Manifesto Verde e Amarelismo, que é um manifesto extremamente nacionalista, certo? E quando eu falo extremamente nacionalista, a gente tem uma expressão chamada de nacionalista ufanista, certo? E que foi criado, né, que tem como base o Plínio Salgado, das pessoas que fizeram parte, o Plínio Salgado, o Raul Bopp. E o Manifesto Verde e Amarelismo, ele criticava o manifesto do Oswald de Andrade, o Manifesto do Pau-Brasil. Por que ele criticava? Porque ele achava o Manifesto do Pau-Brasil muito afrancesado. Ele não aceitava, como era um manifesto extremamente nacionalista, eles não aceitavam nada que pudesse vir de outro lugar. Ou seja, beirava o que a gente chama de xenofobia mesmo, tá certo? Enquanto nós temos aqui o nacionalismo lá do pau-brasil, mais crítico também. Aqui não, era um nacionalismo fanista, exagerado, tá certo? Principalmente quando ele se envolve aí com o Plínio Salgado, né, o pessoal da A e B, e aí eles passam a ter um cunho mais fascista, né, baseado aí no fascismo do Mussolini, tá certo? E o terceiro, que é o mais radical de todos, quando eu digo radical, é leve, né, a enésima potência, que é o Manifesto da Antropofagia, também criado pelo Oswald de Andrade. Olha a alternância, né? Ele fez o primeiro e um dos últimos. E o Manifesto da Antropofagia veio com que ideia? Ele veio assim, não, a gente não precisa copiar o modelo europeu, mas a gente pode se basear nele, já que o verde amarelismo era completamente contrário a qualquer literatura que viesse do exterior. No caso da antropofagia, eles diziam o seguinte, a gente pode assimilar, porque a antropofagia é isso, é você assimilar o que de alguma forma vale a pena para você, que você vai de alguma forma construir. Canibalismo é uma coisa, antropofagia é outra. Antropofagia você assimila o que é importante, tá certo? Ou seja, na literatura, o que para eles era importante. E a ideia da antropofagia é essa mistura, porque o povo brasileiro é misturado mesmo, certo? É misturar tudo que a gente tem, tá certo? É misturar a nossa cultura, a cultura que formou o povo brasileiro, afinal de contas somos miscigenados, e transformar isso, né, todas as culturas, e transformar isso na cultura brasileira. Falando nisso, nós tivemos, como eu falei no início do vídeo, o movimento dos tropicalistas, que tiveram influência direta, tá certo, do movimento da antropofagia. E, na verdade, pessoal, na contemporaneidade, nós temos muitos programas, textos e ideias que são extremamente antropofágicas, né? O Caldeirão do Hulk, essa mistura que é para ser antropofágica, mas depois passou mais elitizada. Mas nós tivemos o Esquenta, da Regina Casé. O Esquenta, da Regina Casé, ele é uma prova de antropofagia. Por quê? Porque ela consegue, desde a cultura erudita, tá certo? A cultura popular. Só fazer um adendo, em se falando de antropofagia, do manifesto antropofágico, o que eles tinham como base era sempre a cultura erudita. No tropicalismo, eles misturaram a cultura popular com a cultura erudita, eles misturaram os dois, tá certo? Lá, na antropofagia, era a cultura erudita. E aí, esse movimento da antropofagia foi que
como ele era o mais radical, ele teve dois momentos, tá certo? Dois grandes momentos. E ele serviu para a construção desse modernismo brasileiro com esses autores, ok? Eu vou fazer um novo vídeo, esse é o vídeo para a gente falar dos manifestos. No próximo vídeo a gente vai falar de modernismo, certo? Modernismo primeira fase, ok? Então, nosso vídeo é sobre o manifesto e a gente vai falar no próximo sobre o modernismo primeira fase. Espero que você tenha compreendido. Se não tiver entendido, não, vamos lá. Então, esse vídeo falou sobre os manifestos, né, e as revistas do período do... Eita, que vai ter corte. Bom, nosso vídeo falou sobre os manifestos da poesia, né, que de alguma forma criaram o arcabouço necessário para o modernismo primeira fase, e das revistas, e a gente vai fazer um novo vídeo falando sobre modernismo. Eu espero que você tenha compreendido. Bons estudos, ativa o sininho e até a próxima. Bom, nosso vídeo falou principalmente dos manifestos e das revistas que foram importantes para esse arcabouço do modernismo primeira fase. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, põe nos comentários que eu vou responder a todos, tá certo? Se inscreve no canal porque a gente tem muito mais outros vídeos que virão daqui a pouco, principalmente sobre a modernidade, sobre o modernismo e outras tendências literárias. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!